No vídeo de hoje nós vamos falar do verbo to do, que é um dos verbos ali topzera, tipo o verbo to be. Não chega a ser tão topzera quanto o verbo to be, mas é um dos verbos assim que tem aquele que a mais, sabe? Porque assim como o verbo to be, ele não atua apenas como um verbo normal, ele também tem uma atuação no sentido de auxiliar outros verbos, né? Ele também age como como verbo auxiliar em algumas situações, tá? Mas vamos começar aqui falando do verbo to do como um verbo mais normal. Como um verbo mais normal, ele significa fazer, tá? Inclusive, tem vários usos desse verbo, no sentido de fazer, que assim, são bem equiparáveis ao do português, tanto é que a gente pode traduzir muitas frases, assim, literalmente para o português, tá? Mas existem exceções, ok? Vamos chegar lá, vamos falar primeiro do geral, né, do que é mais condizente com o português. Bom, assim como na nossa língua, nós podemos perfeitamente falar He is doing a great job. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Também podemos falar You can do it. Você pode fazer isso. Podemos falar Do your best in the competition. Faça o seu melhor na competição. Também podemos falar no sentido de algo que vai te prejudicar a sua saúde, como por exemplo, Drugs can do harm to you. As drogas podem fazer mal para você. Podemos também falar aquele ditado bem conhecido no português em inglês. Do as I say, not as I do. Faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quem nunca ouviu essa, né? Então, pode ser perfeitamente usada em inglês nesse sentido. Bom, tem vários usos do verbo to do bem equivalentes ao eu faço em português, mas, que nem eu alertei no começo, tem sim exceções, tá? Frases que não são equivalentes ao português, que não daria para traduzir literalmente. Como, por exemplo, This money will do for the week. Esse dinheiro vai dar pela semana, né? Vai dar no sentido de ser suficiente. Então, a gente vê aqui que já é diferente, não daria para traduzir literal, não. Outro exemplo, I'm doing the dishes, or I'm doing the laundry. Estou lavando a louça ou estou lavando as roupas, né? E do comporta esses sentidos, mas fazer não comporta. Né? Então, temos aí outro exemplo de algo que não, né, daria para fazer uma tradução literal. Outro exemplo também é How are you doing at work? I'm doing fine, thank you for asking. Tá? Então, nesse sentido aí de como você está indo no trabalho? Estou indo bem? Obrigada por perguntar. Então, aqui já vemos outro exemplo do verbo to do não sendo equiparável, né? Não dando para traduzir literalmente, né? Nesse tipo de situação. Então, fiquem bem atentos com as exceções. Bom, agora que nós já vimos os usos do verbo to do como um verbo mais normal, vamos falar do uso dele como um verbo auxiliar. O verbo auxiliar, como o próprio nome já diz, está auxiliando um outro verbo, que é o principal. Isso porque esse outro verbo principal, ele sozinho, não tem condições de estar na frase, apenas ele. Seja porque fica estranho, até na pronúncia fica esquisito, né? Na hora que você fala, você vê que tá faltando alguma coisa ali, tá? E ele auxilia quem? O verbo to do. Ele costuma auxiliar a maioria dos verbos, né? Que a maioria dos verbos não são topzera, assim, que nem o verbo to do, o verbo to be, o verbo to have, que ainda vamos ver no próximo vídeo. A maioria dos verbos não são, tá? E precisam desse auxílio em algumas situações, como verbos comuns em geral, to swim, nadar, to study, estudar, to watch, assistir, entre diversos outros. E esses verbos precisam do auxílio do verbo to do na interrogativa e na negativa, tá? Então, por exemplo, se eu quero perguntar se alguém estuda inglês, eu tenho que colocar o auxiliar. Do you study English? Você estuda inglês? Eu não posso só colocar study you English. Não, não pode. Precisa do auxiliar. Você vê que até fica estranho no jeito de falar. Você vê que
tá faltando alguma coisa ali, então você tem que colocar o auxiliar. E aí é auxiliar, sujeito e o verbo principal e o restante da frase, tá bom? Do you study English? Do you take swimming classes? Do you go to the movies every week? Tá? Sempre assim. E na afirmativa? Na afirmativa não precisa do auxiliar. Posso perfeitamente responder Yes, I study English. Yes, I take swimming classes. Yes, I go to the movies every week. Tá? Na negativa, já preciso. Tá? Não poderia falar No, I not study English. Não, precisa. Você vê até que tá faltando alguma coisa ali. Dá até aflição, não é? Então, precisa do auxiliar. No, I do not study English. Ou a forma contraída, que é muito, muito, muito comum, tá? Então, pratiquem bastante já a forma contraída pra não ter que passar vergonha. Então, já treina bastante a forma contraída pra ninguém ficar zoando da sua cara. No, I don't study English, tá? No, I don't take swimming classes. No, I don't go to the movies every week, certo? Ah, Tati, mas quando é que eu uso do e quando é que eu uso does? Porque tem o does, que é a forma que se usa para o he, she, it, né? Para o singular na terceira pessoa. Minha irmã, my sister, she, he, ele, ela, enfim, aí usa does, tá? Does your sister study English? Does she study English? Tá? Mas a construção é a mesma coisa, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e o restante da frase. E a afirmativa não precisa de auxiliar, tá? Mas como não precisa do auxiliar, vai ter o Szinho aí. Quando a gente fala de singular, terceira pessoa, precisa do S. Então fica Yes, she studies English. Yes, my sister studies English. Yes, my sister takes swimming classes. Yes, my brother goes to the movies every week. Tá? Atentos ao Szinho aí. Se não tem does na parada, se tratando de terceira pessoa do singular, tem o S. E na negativa? Aí precisa do auxiliar. E como o does vai estar lá, então corta o S no verbo principal. Então fica No, she does not study English. Ou a forma contraída, que é muito, muito, muito usada e é bom já ir estudando e praticando. No, she doesn't study English. No, she doesn't take swimming classes. No, my sister doesn't go to the movies every week. E por aí vai. Então, falando de verbos comuns, vai precisar do auxiliar na interrogativa e na negativa. E na afirmativa, como a gente viu, não precisa. Mas pode sim usar o auxiliar, só que aí nesse caso vai haver alteração de sentido. Então, se você usar, é só se você realmente quiser que tenha aquele sentido, que no caso vai ser de dar ênfase, de reforçar, vai ficar no sentido de realmente, tá? Realmente faço isso. Então, se alguém me pergunta, do you like to study English? Yes, I do like to study English. Sim, eu realmente gosto de estudar inglês, tá? Se for o meu irmão, does your brother like to study English? Yes, my brother does like to study English, tá? Como tem um auxiliar aí não vai ter o S, certo? Mas lembrando que é em situação assim específica, se você realmente quiser dar esse sentido para a frase, tá? Ok? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau!